Para mais uma aula de matemática, né? Iniciando hoje a nossa apostila do mês de outubro com o tema inicial notação científica, tá? Ela faz parte da habilidade 1 de matemática, né? Por isso esse EF 08MA1 quer dizer o quê? Ensino fundamental, 8º ano, matemática, habilidade 1. Que ela trata do objeto de conhecimento, ou seja, do conteúdo notação científica. Então, é o nosso primeiro tema a ser estudado nesse mês de outubro, tá? Meu nome é professora Graciela, tá? E quero aqui dar as boas-vindas a todos, então bem-vindos alunos, né? Hoje começamos uma nova jornada cheia de estudo e diversão. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Querido estudante, daremos início a mais um mês de atividades remotas. Desejamos aprimorar ainda mais nossos conhecimentos matemáticos. Para isso, vamos dar início a mais uma jornada do conhecimento com o tema notação científica. Hoje é só notação científica, ok? Então vamos lá, o que é notação científica? Em resumo, notação científica é uma forma de escrever simplificada, né? Uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Por isso é notação científica, porque esses números geralmente estão nas ciências, tipo a distância de um planeta ao Sol, que é muito grande, a velocidade da luz, né? O tamanho de um átomo, de um elétron, são todos conceitos estudados em ciências. Daí vem o nome notação científica, tá? Então, a notação científica, ou seja, a matemática, entra então para poder facilitar a escrita destes números, tá? Então, a gente precisa então compreender como é feita essa escrita. Então, a notação científica é sempre o número de 1 a 10, né, multiplicado por uma potência de base 10. Então, essa é a regra geral da notação científica, né? A forma geral é um número de 1 a 10 multiplicado por uma potência de base 10, tá? Vamos prosseguir a leitura. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, como o professor falou, muito grandes, muito pequenininhos, tá? Números muito grandes ou muito pequenos ou muito grandes. São frequentemente encontrados nas ciências em geral e escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato, que é isso que a prof falou. O N maiúsculo significa um número de 1 a 10, só que ele tem que ser menor que 10, tá? E o N minúsculo é um número inteiro, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí agora aqui a gente tem alguns exemplos aqui, tá? Eu quero escrever esse número na notação científica. Então, como que eu vou escrever? A gente sabe que notação científica é o número de 1 a 10 multiplicado por potência de base 10. Ok. Nós sabemos também que todo número inteiro, a vírgula está lá no final do número. Ela não aparece, mas ela está lá no final. Então, para você transformar um número decimal em notação científica, basta você deslocar esta vírgula até encontrar um número de 1 a 10, tá? Então, se ele estiver lá no último zero, eu vou deslocando ele até encontrar um número de 1 a 10, ou seja, a vírgula vai parar entre o 6 e o 5, porque aí forma 6,5. 6,5 é um número menor que 10. Não posso parar entre o 5 e o 9, porque formaria 65,9. 65 é maior que 10, então eu não posso. Então eu tenho que sempre ter esse cuidado. Deslocar a vírgula até encontrar um número de 1 a 10. Ao fazer esse deslocamento de vírgula, eu desloquei 15 casas para a esquerda. Então, vocês estão vendo ali a notação científica? 6,59, que é o número de 1 a 10 que eu encontrei ao deslocar a vírgula.
vezes 10. Lembrando, o 10 sempre vai ter na notação científica. E esse expoente 15, prof, da onde saiu esse expoente 15? O 15 é a quantidade de casas que eu desloquei a vírgula para a esquerda, tá? Então, ficou expoente 15. Agora, no exemplo B, eu tenho um número muito pequeno. No exemplo A, eu tenho um número muito grande. No exemplo B, eu tenho um número muito pequeno, tá? Então, o que a gente faz? Mesma coisa, deslocamento de vírgula. Só que agora eu estou vendo a vírgula, tá? Então, você vai deslocar a vírgula até encontrar um número de 1 a 10. No caso, então, a vírgula tem que parar entre 1 e o 6, porque vai ficar 1,6. Não pode parar depois do 6, porque forma 16, que é maior que 10. Não pode parar antes do 1, porque é 0,1, é menor que 1, tá? Então, ele tem que parar entre 1,6. Você deslocou a vírgula 11 casas para a direita. Por isso que o expoente é menos 11, tá? Então, o expoente é menos 11 porque eu desloquei a vírgula 11 casas para a direita. Uma regrinha básica que pode te ajudar muito em relação ao sinal. Ah, prof, quanto que vai ser positivo e quanto que vai ser negativo? Se eu tenho um número decimal, um número, né? E eu quero transformar em notação científica. Se eu deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Ou ainda, se esse número é um número maior que muito grande, ou um número grande, considerado grande, o expoente é positivo. Como na letra B, é um número pequeno, considerado bem pequeno, eu sei que meu expoente vai ser negativo. Ou ainda, eu desloquei para a direita, então o expoente fica negativo. Tá? É simples, só você gravar essas regrinhas básicas. Vamos lá, e tem um menininho ali, ó, ele tá escrevendo o quê? Ele tá estudando justamente o que a gente está estudando, notação científica, porque ó a notação científica que ele tá escrevendo ali, 9 vezes 10 elevado a menos 28, tá? É notação científica porque eu tenho um número de 1 a 10 multiplicado por potência de base 10, ok? E é um número considerado pequeno. Por que eu sei que é pequeno? Porque o expoente é negativo. Então, vamos agora aqui, passo a passo, né? Como transformar um número em notação científica, que é isso que a prof acabou de explicar aqui em cima, né? Mas vamos fazer a leitura, ó. Veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula, ou seja, aquele número menor do que 10, tá? O segundo passo, colocar no expoente da potência o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. É aquilo que a prof falou, você deslocou a vírgula, quantas casas? Quanto que você deslocou a vírgula? Se eu andar a vírgula, o valor do número diminuiu, o expoente será positivo. Se aumentou, o expoente será negativo. O que isso quer dizer? Vamos pensar lá. Se aumentou, o número diminuiu. Ali nós temos 6 quinquilhões, certo? O resultado da potência ficou quanto? 6,59. Não ficou menor? Isso que ele quis dizer aqui, tá? O resultado ali, 6,59 é menor que 6 quinquilhões, tá? Então, o expoente aqui do 15 é positivo. Já vamos para o exemplo B. Eu tenho, aqui no exemplo B, eu tenho, ó, 0,00016, tá? Ó, esse 0,000, ele é maior do que 1,6. Ele é menor, desculpa. Ele é menor do que 1,6. Ou seja, 1,6, que é o resultado, ficou maior do que esse. Então, o expoente é negativo. Ou simplesmente usa aquela dica que a prof deu. Número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo, tá? Desloquei a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Desloquei a vírgula para a direita, expoente negativo, tá? E depois só você vai escrever o produto do número que você obteve pela potência, tá? É bem simples, tá? E aqui nessa chart, nessa tirinha aqui, tem uma professora explicando justamente isso para o aluninho, ó. Se a vírgula vai à direita, o expoente é negativo. Se for para a esquerda, é positivo. São algumas regrinhas que, se você utilizar, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Agora, nós temos um exemplo aqui, 2, na verdade, exemplos, né? Eu tenho que transformar aqui o número 32.000 em notação científica
Vocês já sabem como faz isso, né? Nós sabemos, eu sei que vocês são muito inteligentes. A vírgula está lá no final, não aparece, portanto, ela está lá no final, né? Nós vamos deslocar a vírgula até o 3,2. Se eu deslocar a vírgula até o 3,2, eu vou obter o quê? Eu vou deslocar quantas casas? 4. Desloquei para a esquerda, então é positivo o meu expoente. Então, qual seria a notação científica? 3,2 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? No exemplo 2, eu tenho um valor muito pequeno, olha lá, a massa de um elétron, tá? A vírgula está ali, vocês estão vendo, nós vamos deslocar até obter 9,11. Se eu fazer esse deslocamento de vírgula e ir contando quantas casas eu vou deslocar, eu vou obter 28. Então, este número aí pequeniníssimo, transformado em notação científica, seria 9,11 vezes 10 elevado a menos 28, tá? Então, agora que vamos relembrar algumas coisas para facilitar essa questão do deslocamento de vírgula, tá? Seria as potências de base 10. Porque a potência de base 10, ela tem uma regularidade em relação ao expoente. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho 10 elevado a 0, que é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 100. 10 ao cubo, 1000. Se vocês observarem, o valor do expoente corresponde à quantidade de zeros, tá? Que eu vou ter, que é o que está escrito aqui, ó. Observe que na medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros da resposta. Veja também que o número que está no expoente é a quantidade de zeros que temos à direita. Isso é equivalente a dizer que a quantidade de casas decimais andadas para a direita é igual ao expoente da potência, que é isso que a gente vai fazer quando vai transformar uma notação científica em número decimal, tá? Que eu vou deslocar para a direita quantas casas forem o expoente. Agora, nós sabemos que nós não temos só números expoentes positivos, nós temos também os expoentes negativos, porque nós temos os números muito pequenos. E essa regularidade, ela continua acontecendo aqui, tá? Só que agora, ao invés de eu acrescentar zeros à direita, eu vou acrescentar à esquerda. Por quê? Porque o expoente é negativo, tá? Ó, 10 elevado a menos 1, eu tenho 1 zero à esquerda. 10 elevado a menos 2, 2 zeros à esquerda. 10 elevado a menos 3, eu tenho 3 zeros à esquerda e assim sucessivamente, tá? Observe que quando o expoente é negativo, as casas decimais aparecem à esquerda do número, isto é, andamos casas decimais para a esquerda. Veja também que a quantidade de casas decimais andadas para a esquerda coincide com o expoente da potência, tá? Então, assim, o expoente, se for positivo, você vai para a direita. É negativo, você vai para a esquerda, tá? Então, é assim que a gente deve científica. Agora, vamos pular essa parte, que vai ficar por uma próxima aula, e vamos para os desafios propostos. Que no nosso caso é o desafio 1, que faltou o númerozinho 1 ali, mas sem problema, vocês sabem que é o 1, né? E o 2. O exercício 1 pedia para vocês colocarem esses números em notação científica, tá? Então, olha lá, eu tenho 31.000. Lembra que todo número inteiro, a vírgula está lá no final. Então, a letra A, B e E são números inteiros, tá? Então, você não está vendo a vírgula, mas ela está ali no final. Então, você vai deslocar a vírgula até encontrar um número de 1 a 10, tá? E aí, o que você vai fazer, a quantidade de casas que você deslocou a vírgula vai ser o expoente da base 10. Uma dica aqui, na letra C e na letra E, eu tenho uma multiplicação. Então, o que vocês vão passar em notação científica é o resultado da multiplicação. Na letra C, você vai multiplicar esses dois números decimais. E o resultado você transforma em notação científica, tá? Para quem ainda tiver dúvida de como se multiplica números decimais, eu vou armar a continha de vezes, como se não existisse a vírgula. Vou multiplicar direitinho, deixa uma casinha, soma tudo, tá? Ao resultado final, você vai colocar a vírgula.
tá? Você conta quantas casas depois da vírgula tem os dois números, tá? O 0,02 e o 0,015. No caso, ao 0,02 eu tenho 3 números depois da vírgula e no outro eu tenho 4. Então, o resultado vai ter que ter 7 números depois da vírgula, tá? E aí, esse número que você encontrar aqui, você vai transformar em notação científica. A letra E já são 2 números inteiros, tá? Eu tenho 5 milhões vezes 9 mil. Multiplica e o resultado você transforma em notação científica. O exercício 2 é o processo inverso. Eu dei uma escrita na potência de base 10, tá? Não posso dizer que é notação científica, porque a notação científica é o número de 1 a 10. E se vocês observarem, nenhum está de 1 a 10. Então, esse exercício é só para você fixar essa questão de deslocamento em relação à potência, tá? O expoente. Então, vamos lá. Eu tenho 0,9 vezes 10 elevado à quarta potência. Eu vou olhar o expoente. O expoente é 4, quer dizer que eu vou deslocar a vírgula 4 casas. O expoente é positivo. Então, eu vou deslocar para onde? Para direita. Então, você vai deslocando a vírgula para a direita, tá? No exercício B também é para a direita, que é 34 vezes 10 ao quadrado. Exercício C, 234 vezes 10 na menos 2. 234 é um número inteiro, a vírgula está no final, você vai deslocar 2 casas para a esquerda, porque o expoente é negativo. E assim sucessivamente, tá bom? Então, assim, são essas atividades propostas para a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção e vamos encaminhar mais atividades, tá? E vamos ver também as operações com a notação científica, tá? Os cálculos de multiplicação e divisão, adição com a notação científica. Mas por hoje é o exercício 1 e o exercício 2, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a prof. E que a prof está aqui sempre para ajudar vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.